Eu quero falar sobre a oração de Jesus, a partir do verso 5, do capítulo 6. Mas eu quero falar com você sobre algo que nós somos acostumados a ouvir, a falar, essa oração do Pai Nosso, a partir lá do verso 9. Mas eu gostaria de chamar a tua atenção a respeito de alguns fundamentos desta oração, se podemos dizer assim, que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que o Senhor tem me trazido alguns pontos para ser analisado como igreja, como casa, como família aqui. E algo que o Senhor denuncia não é simplesmente um modelo de oração, Ele não está ensinando aqui simplesmente uma reza, né? Algumas palavras que têm que ser ditas, bem encaixadas, frases bem elaboradas, mas Ele apresenta aqui dois padrões. O pastor Sean ministrou aqui na última vez que ele ministrou, ele falou a respeito do Sermão do Monte, e lá no capítulo 5 de Mateus, vai falar que o Sermão do Monte ali, Jesus ele fala para os seus discípulos, lembram disso? Capítulo 5, no verso 1, diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los dizendo, amém? Então assim, do capítulo 1 até o capítulo 7, mais ou menos isso, até o capítulo 7 ali, podemos levar em consideração, tá? Até o verso 28 do capítulo 7, podemos levar em consideração de que ele estava falando para os seus discípulos, amém? Ele não estava falando, não estava ensinando para o povo, amém? Isso fica fácil, você consegue captar aí, porque isso é muito importante você, já de início, manter na sua cabeça. Porque todo o ensinamento do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele está falando diretamente para pessoas que desejavam algo diferente, algo superior. Esse ensinamento do capítulo 5, 6 e 7 não é para aqueles que estavam assistindo o que Jesus estava fazendo, não era para os curiosos da fé, não eram para aqueles emocionais, porque tinham recebido alguma coisa da parte de Deus. Na verdade, o capítulo 5, capítulo 5, 6 e 7 são para os discípulos, foram para aqueles que já tinham tomado uma decisão, falando, não, eu quero Jesus. Então, você vai ver que aqueles ensinos é diretamente para aqueles que tomaram a decisão um dia. Espero que tenham pessoas aqui nessa noite que ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor. De repente, seja essa noite, você tenha essa oportunidade de tomar uma decisão ao lado do Senhor. Mas especificamente, eu não quero ser leviano, a Bíblia ela vai falar que Jesus estava falando para os seus discípulos. E quando ele chega no capítulo 6, ele fala a respeito da prática da justiça, e no verso 5 em diante, ele começa a falar a respeito da oração. E aqui ele nos apresenta dois padrões interessantes. Que ele fala de um tipo de oração, que era aquele tipo de oração, aquele tipo de clamor, que era para que os outros ouvissem, para que os outros colocassem um pedestal. E ele fala de um outro padrão, que era em um lugar a sós, um lugar de relacionamento. Ele denuncia aqui duas formas, duas maneiras de ser. E aí ele coloca na primeira forma, primeira maneira de ser, aquele ou aquela que quer aparecer, aquele ou aquela que quer ser vista, aquele ou aquela que se coloca no pedestal. Essa forma de ser, ele chama-se de fariseu. E o outro lugar, o segundo lugar que ele apresenta relacional, apresenta como um lugar que eu e você precisamos ir, ele apresenta como um lugar de paternidade. Um lugar que você vai estar com o pai. Então, o que eu consigo enxergar nesse contexto? Que não era somente uma ideia de ensino sobre como eu pedir, como eu alcançar os meus objetivos com Deus. Nessa oração. Aqui não é uma instrução para que eu separe algumas palavras e encaixe nas minhas orações, para me poder alcançar de Deus segundo a minha vontade.
segundo as minhas expectativas, segundo o que eu procuro, o que eu busco. Aqui eu consigo enxergar um padrão onde o Senhor está denunciando a falta de um pai, a falta da paternidade dele. Ele automaticamente denuncia algo que muitos de nós carregamos, que é a orfandade. O que é isso, pastor? A ausência da figura parental na nossa vida. E isso acabou sendo levado também para uma vida com Deus, uma vida relacional com Deus. Aqui você vai observar que o Senhor, em todo o discurso, em tudo aquilo que Ele está ensinando, Ele está centralizando o Pai na vida de quem? Dos discípulos. Se Ele estava centralizando o Pai, a figura do Pai, do Eterno na vida dos discípulos, logo então era que havia falta do Pai. Havia ausência. O Senhor, ele ensina os discípulos. Ele fala o que eles tinham ouvido. Ele fala sobre a questão de ser sal da terra, ser luz do mundo. Dá instruções práticas do dia a dia. Mas o Senhor também chega numa esfera que é a orfandade dos discípulos. A ausência da paternidade de Deus. E que muitas vezes nós lutamos cá fora, lutamos numa vida tentando suprir a ausência, suprir os nossos dramas, os nossos traumas do passado. E não conseguimos romper em uma vida relacional com as pessoas e nem tampouco com Deus, porque não reconhecemos de que Ele é Pai. E esse padrão de orfandade apresentado aqui, você vai ver que os discípulos, eles sofreram em insegurança, eles sofreram em seus egoísmos, lembra disso? Individualismo, rebeldia. Eles estavam buscando de uma turminha que buscava afirmação a todo instante, lembra disso? Tinha uma turma deles que no processo sempre estava buscando de alguma forma ser valorizado. Esse é um padrão de orfandade. A ausência da figura de autoridade em suas vidas. E isso a Bíblia ela denuncia, Jesus denuncia para aqueles discípulos e começa a ensinar eles sobre a oração que de fato trazia um modelo para a vida deles. O que ia trazer um efeito de transformação, de cura. No padrão da orfandade nós vamos encontrar um vazio relacional. No padrão da orfandade, você vai criar maus hábitos, você vai estar buscando compensações na vida, em lugares, em situações que está te destruindo cada vez mais. E quando nós falamos de orfandade, nós estamos falando, quero também trazer para você, que orfandade não é somente quando um pai ou uma mãe parte dessa terra, mas também um alerta para nós como pais. Os órfãos de pai vivos. A nossa sociedade nos últimos 30 anos tem criado cada vez mais órfãos de pai vivos. Hoje nossas crianças, e não falo de forma pejorativa, mas de uma forma de reflexão, nossas crianças entram nas escolas às 7 horas da manhã e saem às 6 horas da tarde. Chega em casa já pronta para dormir, você bota na cama. E você vai fazendo isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. E depois você não tem mais relacionamento com seu filho. Mais tarde,
o seu filho e a sua filha, não terá você como pai ou como mãe? E o coração, e o pior, porque você vai partir, o pior é que essa parte relacional dentro dela ou dele vai ficar uma lacuna. Vai ficar uma lacuna. E você de repente vai me falar, pastor, mas é a necessidade dos tempos. Reflita. Reflita sobre o assunto. Reflita sobre a sua casa, reflita sobre a educação dos seus filhos. Reflita do que é mais importante. Muitos de nós estamos achando que é construir algo, construir uma família, construir uma casa. Não, irmão, é construir um lar. Você prestará conta ao Senhor dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Muitos de nós aqui caímos nesta de formar ou de criar filhos órfãos. Filhos que não há mais relacionamento. E isso abre um leque na vida dessas crianças. Se o Senhor confiou o seu filho, se o Senhor confiou você, uma criança, o Senhor deseja que ela aprenda, que ele aprenda com você, que ele esteja com você na mesa. Nos exige tempo, nos exige custo, nos exige investimento, nos exige estar presente. E não adianta, quando eu falo, às vezes eu sento com algum homem para conversar, e o homem fala, não pastor, eu estou correndo, estou buscando pagar as contas. Deixa de fazer conta então, e esteja junto com seus filhos. Ah, porque nós temos um projeto, isso, aquilo. O maior projeto é a sua família. Não existe projeto maior do que a sua esposa, seus filhos. A casa quitada, o apartamento quitado não substitui uma família em Cristo. O carro importado não substitui um filho, uma filha bem resolvida em casa. Entenda. Nossos ambientes de igreja foi motivado nos últimos 20 anos na conquista, em avançar, em conquistar, em adquirir, e formamos adolescentes órfãos. Esquecemos de jogar futebol com eles, esquecemos de sair com eles, esquecemos de sentar com eles, esquecemos de ser gente com eles. Por causa da correria. Precisamos refletir, irmãos. Precisamos parar como igreja. Eu creio que a igreja será a referência para os últimos dias. A igreja será a referência para os últimos dias. E aqui dentro precisamos pensar em paternidade. Aqui dentro precisamos voltar para o lugar onde não deveríamos ter saído. Aqui dentro devemos voltar a dar tempo aos nossos filhos. Aqui dentro precisamos voltar a dar tempo à nossa família. E eu sei que muitos de vocês está doído, muitos de vocês vai remoer, mas no nome de Jesus, que esse espírito imundo que habita em você, parte em retirada. Porque aquilo que está destruindo a sua vida, aquilo que está destruindo o seu relacionamento com Deus, é a sua rebelião. A sua rebelião aos princípios do eterno, onde ele estabeleceu a família em prioridade. Ele estabeleceu a vontade dele em prioridade, o reino dele. Esse padrão de orfandade que é apresentado, muitas vezes no nosso dia a dia, nas nossas conversas, o final disso é miséria espiritual, emocional e material.
Agora, o padrão que o Senhor Jesus ensina aos discípulos é um padrão, é um modelo o qual eu sou responsável em me relacionar com o Pai. E quando ele começa a falar ali no verso 5, e quando orareis, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Esses são órfãos, né? Muita gente, queridos, querendo afirmação naquilo que se faz. No reino de Deus você não busca afirmação para o seu ego. Você busca honrar o outro. No verso 6 diz, quando porém, aí Jesus fala, quando porém orares, entra, aonde? Teu quarto, e fecha a tua, e ora a quem? A quem? A teu Pai, que te vê ele te vê em secreto. O engraçado é que ele, algumas versões vai falar, sabe em secreto, outros vão falar te vê em secreto. E o engraçado é que eu não encontrei nenhuma versão que diz que ele vai te ouvir em secreto. Aqui há uma linguagem do reino de Deus expressada nesse versículo. Você vê que a ordem é entrar em secreto e orar, amém? O lógico é então ele ouvir. O lógico seria ele ouvir, não, mas ele te vê. Porque só quando você está disponível e disposto a sentar com o seu Pai, o Eterno, é que ele pode enxergar as intenções do seu coração. Não é sobre o que você está falando, é sobre sua atitude. O reino de Deus, ele me chama para atitude contra a orfandade. A orfandade vai me levar a buscar reconhecimento. Vai me levar a apresentar os meus dons, os meus talentos, os meus ministérios. A orfandade vai me levar a simplesmente eu levantar as minhas bandeiras, as minhas medalhas. Mas a paternidade de Deus me coloca em um lugar onde eu sou analisado, eu sou visto pela minha intenção, pelo meu coração. Deus nunca mudou, irmãos. Deus sempre vai levar em consideração o que está no coração do homem, não aquilo que ele fala pela boca. Você fala, mas pastor, mas a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas não esqueça que no meio tem também o espírito de engano. Para enganar, muitos têm liberado palavras bonitas, palavras convincentes. Porém, como o próprio Jesus denunciou, sepulcros caiados. Quando eu entro no meu secreto, quer dizer, eu não estou me apresentando em lugar. Eu não estou simplesmente na esquina, eu não estou querendo o holofote. Eu estou onde é eu e ele. Eu estou naquele lugar que eu sou atraído porque ele é meu pai. Eu só estou ali porque ele é Deus, ele é pai. Eu só estou ali porque ele me atraiu àquele lugar. Eu não estou ali por causa de um título, eu não estou ali por causa de um dom, eu não estou ali por causa da escala, eu não estou ali porque eu preciso ministrar, não. Eu estou ali porque ele é o meu pai. E como a gente perdeu isso facilmente, irmãos? Quantos de nós aqui já fizemos campanhas e mais campanhas para poder voltar para o lugar secreto? Quantos de nós aqui já fizemos votos, já falamos, não, a partir de amanhã o meu lugar secreto com o Senhor, vou voltar o quartinho de oração, vou voltar isso, vou voltar aquilo. E nada, irmão, 3 dias depois, nada.
Por quê? A motivação, aquilo que te leva ao lugar secreto, não é sobre o seu ofício, não é sobre você querer simplesmente usar Deus para os seus planos. O lugar secreto não é um lugar onde eu me encho de poder para então mostrar o meu dom, mostrar o meu ministério depois. Não é, irmão? O lugar secreto não é o lugar onde eu carrego as baterias e então eu vou pregar. Não, irmão. Não é? O lugar secreto, irmãos, é o lugar onde é o único lugar que há vida. É o único lugar que eu preciso estar ali, porque há vida ali. Todos os outros lugares, a morte vai estar. Mas naquele lugar, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, eles sabem que ali há vida. Ali é somente eu e Ele. A Bíblia fala, verso 6, quando porém orares, que está ali no verso 6, quando porém orares, entra no teu quarto e fechando a sua porta. Ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente ele que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe o que necessitais, antes de pedirdes. Por que Ele sabe antes de nós pedirmos e ainda assim Ele fala que precisamos entrar neste lugar? De repente seja para que eu e você possamos entender, conhecê-lo um pouco mais. De repente seja para que venhamos a ser curados da insegurança. De repente seja para que nós venhamos neste lugar, venhamos a ser curados da orfandade. De repente seja para que neste lugar onde nós permanecemos dobrados, onde nós permanecemos simplesmente por quem Ele é, não por aquilo que eu idealizei, não por aquilo que eu planejei. Porque, queridos, eu fazer uma campanha de 7 semanas para ganhar o carro novo, para ganhar o apartamento, para ganhar a casa, para comprar isso, comprar aquilo, irmãos, eu usar os artifícios para adquirir algo para mim, irmãos, é fácil, irmãos. É fácil. Eu quero ver você se dedicar 7 semanas, 14 semanas, 21 semanas, sem nenhuma intenção de adquirir nada diante dele. Eu quero ver o teu coração rendido a ele, os teus olhos queimando por ele, sem nenhuma intenção de casa própria, sem nenhuma intenção de carro novo, sem nenhuma intenção de bens materiais. O princípio do reino de Deus é uma paixão que quebranta nossos corações, que nos leva a arrependimento genuíno. Nós estamos mal acostumados, queridos, nós estamos mal acostumados a buscar Deus como simplesmente uma moeda de troca para resolver os problemas que nós criamos nas nossas vidas. As coisas estão se estreitando, os últimos dias estão chegando, irmãos. E há necessidade de arrependimento, há necessidade de quebrantamento. Nós vamos precisar colocar a cabeça no nosso travesseiro. E muita coisa que foi feita dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo vai precisar ser pedido perdão. Por quê, pastor? Porque o reino é dele, não é seu. Porque a igreja é dele, não é seu, não é sua. Porque os princípios é dele, não é seu.
Não faça como eles, pois o vosso Pai sabe o que necessitais, antes de o pedir. Então esse lugar ali onde eu entro, esse lugar onde eu boto meus joelhos, esse lugar que de repente eu simplesmente, somente falo: Pai, que bom estar aqui contigo, Pai, que bom estar contigo. Neste lugar onde Ele me atrai. Porque se é secreto, irmãos, eu não sei, não adianta você colocar uma plaquinha lá no seu quarto, lugar secreto. Se é secreto, tu não sabe, é Ele que te chama. É o momento. Entendeu? Os irmãos botaram placa no quarto, meu lugar secreto. Então não é secreto, todo mundo já sabe, anunciou já. Lugar secreto é o momento que Ele quer falar contigo, disponibilidade sua, disposição sua de estar. Seja no meio de todo o caos, seja no meio da correria, Ele fala assim: filho, quero falar contigo. E você se largar: peraí, para tudo. Não, Ele espera, para tudo aqui. Vou lá, peraí, Senhor, vamos lá. É no teu carro, você está dirigindo, Ele fala: filho, eu quero falar contigo. Senhor, amém, seja bem-vindo aqui. Fala, Senhor, fala que eu te escuto. Filho, eu quero falar contigo. Senhor, sexta-feira vai ser oração, eu vou lá na igreja, você fala comigo lá. Irmão, isso não, pelo amor de Deus. Não, na minha hora, no meu devocional, às 5 da manhã, às 4 da manhã, o Senhor fala comigo lá. Não. É Ele que escolhe, é Ele que chama, é Ele que atrai. Sensibilidade. Mateus capítulo 6. Jesus fala isso, estabelece a paternidade, denuncia a orfandade, começa a denunciar aqui a orfandade. E aí eu anunciei para vocês, falei para vocês aqui, esses dois padrões que o reino vem combater. Esse padrão de orfandade que nós vamos estar falando várias vezes aqui nesta casa, nos próximos 2 meses. Mas o Senhor, Ele traz a linguagem dos céus, a linguagem do reino de Deus, que é a paternidade, que é o cuidado dEle, é o amor dEle, a revelação de que Ele é um Pai presente, um Pai que não nos abandonou, um Pai que sempre esteve presente conosco. Tanto que Jesus fala para os seus discípulos o seguinte: portanto vocês, não é o outro, irmãos, não fica chateado porque o outro reza, porque o outro faz isso, o outro faz aquilo. Esquece, irmão, não entra nessas coisas. Você lembra do capítulo 5, do verso 1? No verso 2, Jesus fala que a Bíblia fala que Jesus estava falando para os seus discípulos, para aqueles que já entenderam que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. Aí Ele fala: vocês, quem já entregou a sua vida a Jesus Cristo aqui, levanta a mão. Levanta a mão, isso, Ele está falando aqui para você, não é para o outro. Portanto, vocês vão orar assim: Pai nosso que está nos céus. Olha que maravilha, irmão. Não é o Pai meu. Não é o Pai meu. É o Pai nosso. A grande linguagem do reino de Deus, o coletivo. A grande linguagem, a grande resposta dos céus para a orfandade sobre a terra. A orfandade é egoísta. A orfandade leva a pessoa a viver no individualismo. Esse individualismo é consequência da insegurança. A insegurança te leva a ser egoísta. O contraponto do reino é: quando vocês orarem, entenda, é sobre coletivo, é sobre pessoas. Eu sou Deus de povo. Eu não tenho um monopólio com os evangélicos, eu não tenho um monopólio com tal religião, eu sou Pai nosso. Eu não sou o pai do evangélico, eu não sou o pai do católico, eu não sou o pai de tal, não, eu sou o Pai nosso. É coletividade. Ele trata a insegurança, ele trata a individualidade, ele busca na oração do Pai Nosso deflagrar uma cura
para algo que estava matando os seus discípulos. Santificado seja o teu nome. Somente o teu. Aí no verso 10 diz: venha o teu reino. Que coisa maravilhosa. A gente já escutou isso no futebol, já escutamos isso em tudo que é lugar. Jogando futebol, a gente falava mais o Pai Nosso jogando futebol do que nas igrejas hoje, irmão. Quem que já jogou futebol aqui? Levanta a mão. Quase todo início de partida tinha que cantar, falar o Pai Nosso, não era? E nós não observamos o que é que está escrito. De repente, por isso que nossas igrejas estão vivendo o que está vivendo. De repente, seja por isso que nossas igrejas cada vez mais ficam mais egoísta, mais egocêntrica. Por isso que nós, de repente, tenhamos nos tornado como igreja mais exclusivista. De repente, seja por isso que nós não levamos em consideração aqueles que estão perdidos. De repente, seja por isso que nós não tenhamos estendido as mãos essa semana para aquele que estava na vala. De repente, tenha sido por isso que nós não tenhamos visitado ninguém essa semana e orado por ele. De repente, seja por isso que nós ouvimos alguém do nosso lado pedir socorro e nós simplesmente seguimos a nossa caminhada. Porque estamos, de repente, no nosso individualismo, no nosso egocentrismo, levando em consideração que eu faço por mim, a minha parte é mais importante, a minha vida é mais importante, os meus planos são mais importantes, a minha maneira, a minha forma é mais importante, o meu tempo é valioso. De repente, seja por isso que essas coisas sejam uma consequência de nós termos parado de ler e recitar a oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a sua vontade. Porque o coração que diz em oração, Senhor, venha o teu reino. Esse coração está falando, Senhor, venha a sua vontade, venha a tua forma, a tua maneira. Ele está se perguntando, Senhor, o que o Senhor faria? O que o Senhor quer que faça aqui? O governo dos céus, venha. Quando eu faço isso, meu irmão, para a minha vida, quando eu faço isso no meu individual, no meu devocional com o Senhor, quando eu começo a orar, o que Jesus nos ensinou, venha o teu reino, eu começo a compreender, queridos, que muitas coisas das minhas maneiras não podem sobreviver. Os meus planos, os meus projetos vão ser confrontados com aquilo que Ele vai revelar, com aquilo que Ele vai trazer. E eu sinceramente, eu não sei se a vontade de Deus na sua vida vai te deixar alegre. Isso dói, mas eu não sei. De repente a vontade de Deus sobre você, os planos de Deus para você, de repente não vai te deixar tão satisfeito como você acha que você está. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza para você, e eu posso dizer isso diante dos anjos, diante da igreja, diante de todas as testemunhas ao redor, que este plano dele, mesmo não te deixando feliz, mesmo não te deixando alegre, vai te levar para a eternidade. Agora, quem precisa escolher o que você quer é você. Se você quer um plano, se você quer aquilo que te deixe alegre e feliz agora, ou você quer viver um plano que te vai levar a um destino, vai te levar para a eternidade com Ele. Precisamos voltar a falar essa realidade do reino de Deus. Porque eu posso construir a obra como Paulo fala para Coríntios.
Eu posso construir a obra com vários tipos de materiais. Eu posso usar pau, feno, eu posso usar o que tiver disponível. Só que o fogo vai vir, a provação vai vir. O que vai permanecer? A forma que você está levando a sua vida. De repente você diz, não, da minha forma tá bom, tá beleza, meu irmão, tudo bem, segue adiante. Mas assim, por que você não vai ouvir falar, não vai buscar o Senhor e vai buscar nele o que ele deseja para você? E se tiver, irmão, inverso, se tiver diferente, muda, irmão. Arrependa-te. Muda. Ah, pastor, mas mudar pastor, mas eu estava tão feliz, tinha conseguido isso, eu tinha conseguido aquilo. Muda. Nossas seguranças aqui embaixo, irmão, nossas seguranças, no nosso entendimento, não nos levar à eternidade. Aquilo que você acha que você é seguro, aquilo que você acha que você tem todo o domínio, aquilo que você acha que você é bom, eu vou dizer uma coisa para você. Nos últimos tempos, você vai descobrir que aquilo que você era bom não é o suficiente. Não é suficiente. No verso 10, no verso 9 ainda, ele diz, no verso 10 isso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde, gente? Assim como é. Não é o contrário, queridos. Não é assim nos céus como é na terra. Não. Em nome de Jesus. Abra agora, falando para o teu espírito. Não é assim na terra, assim no céu como está na terra. Não adianta nós querermos fazer as nossas mandingas gospel e querer convencer Deus das coisas que Deus não disse que é para ser. Não adianta fazermos reuniões, não adianta fazermos subir no monte, não adianta nós fazermos uma coisa e outra para poder convencer Deus daquilo que Ele disse que é pecado, que é errado. Ah, mas Deus é bom, Deus é amor, mas Ele é justo, Ele é santo. Nossas mandingas gospel não vai convencer Deus, não vai mudar o caráter dEle. E se tem algo na sua vida que você tem pedido ao Senhor, o Senhor não tem dado a você, olha, depois nos procura que nós vamos orar para Deus te ensinar a você viver sem, porque não é da vontade dEle. Tem pedido, e nada acontece, irmão. No nome de Jesus, aprenda a ouvir do Senhor. É assim na terra como está nos céus. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua carreira? Qual é o plano de Deus para a sua existência? E uma coisa, irmãos, que para todos os filhos do reino, uma coisa é padrão. Sabe o que é padrão, irmão? Não é a igreja, não é a denominação, não é nossas formas, não é nossos métodos. O que é padrão é buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aí é a chave do reino. Se você olhar na sua vida, se os teus projetos, se os teus planos, se as tuas maneiras não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, irmão, já começa a descartar. Eu falo isso para você com toda humildade. Já começa a descartar. Se toda a sua correria te tira de Deus, descarta a correria, irmão, e fica com Deus. Amém? Amém? Ah, pastor, que loucura é essa? Sim, irmão. Sim. Se a tua correria te tira de Deus, deixa a correria e vai para Deus. Vai para Deus. Eu tenho conversado com o pessoal, vai para Deus, irmãos. Ou a gente assume o nosso lugar em Deus, ou você para de se enganar como crente.
Não tem como, irmão, a gente encher lugar, só enche pavilhão e mais pavilhão e mais pavilhão. E aí carteirinha de um, carteirinha para um lado, carteirinha para o outro. E todo mundo depois que, irmão, quando os céus, quando a trombeta tocar, meu irmão, eu quero ver. Não, irmão, ou assumimos nosso lugar em Cristo. Somos sacerdotes dele. Precisamos trazer intercessão sobre a terra. Precisamos trazer adoração. Precisamos estabelecer. Como isso acontece, pastor? Corações arrependidos e rendidos a ele, sabendo quem são. De repente você foi atraído por um milagre. Você foi atraído porque Deus curou, porque Deus fez, porque Deus restaurou. Você pode ter sido atraído pelo sinal, pelos sinais de Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. E sei que Deus faz isso todo instante. Nessa noite também quer fazer. Agora ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ok? Ele falou: se você estava sobrecarregado naquele dia com a enfermidade, você veio e eu te aliviei. Você veio sobrecarregado com aquela situação, eu te aliviei. Agora, seguinte, o verso 29 diz: toma sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E então, só então encontrareis descanso sobre as vossas almas. A nossa porção da eternidade não está no alívio inicial, mas sim na permanência com Ele, aprendendo, submetendo, negando a si mesmo todos os dias, pegando a nossa cruz e seguindo Ele. Não somos cristãos, irmãos, por manada. O reino, irmãos, não é manada. O reino é ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. João capítulo 10, verso 27 e 28. Ovelhas que ouvem a voz do seu pastor, Cristo Jesus. Não ovelhas que estão simplesmente tumultuadas, em meio a tantas vozes, não conseguindo identificar qual é a voz que me traz vida, qual é a voz que me traz de novo para o prumo, qual é a voz que me traz novamente para a realidade do Cristo. Assim na terra como no céu. É assim para manifestar aqui como está lá. Não, eu fazer os planos aqui embaixo e apresentar a Deus para Ele fazer lá em cima. É o contrário. O reino funciona por decreto céu, terra. Verso 12, perdoa-nos. Aí no verso 11 diz: o pão nosso de cada dia. Lembra, o Pai é nosso. Agora o pão também é. O pão também é nosso, irmão. Não adianta. Nós temos responsabilidades uns com os outros, queridos. Não adianta nós botarmos um banquete na nossa mesa sabendo que tem pessoas da família, pessoas conhecidas que não têm um pão para dar comida aos seus filhos. Não adianta, queridos. Isso não é comunismo, isso não é socialismo, isso é bíblico. Ponto. Chama-se responsabilidade com o evangelho do reino. E a prática de justiça faz parte do evangelho do reino. Se deturparam, se ideologicamente mudaram, isso aí você separa as espinhas do peixe. Mas a realidade é que não há como você estar no reino de Deus e você não ter um coração misericordioso e bondoso para aqueles que não têm. Não existe. Não existe você seguir uma vida com Cristo sem ter um coração misericordioso. A misericórdia, nós estamos estudando aqui nas terças-feiras. A misericórdia é a representação do caráter de Cristo em nós. Então, se você tem dificuldade quanto a isso, peça perdão ao Senhor. Essa é uma boa noite para que você peça perdão ao Senhor. Se você podia ter levado 2 quilos de feijão, 1 quilo de arroz para alguém que você ficou sabendo no seu trabalho, na sua faculdade, em qualquer lugar, chegou até você uma situação, não adianta ligar para o pastor, irmão, pelo amor de Deus.
É outra coisa também que o crente inventa. A necessidade bate na porta, a pessoa ela simplesmente, ela perde a bênção. Porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, irmão. Se a necessidade bater na sua porta e você tem como, abençoe. Porque abençoado você está para poder abençoar. Aí não, aí o crente vai, pega o telefone, liga para o pastor, liga para... irmã Lili, tem uma cesta aí para a gente levar não sei quem. Irmão, olha o seu cartão, olha lá na sua conta. Deus está te dando a oportunidade de você ser abençoado e abençoador. Agora você não tem, está tudo zerado, não tem. Liga para alguém, liga para a assistência social, pede e ajuda, leva. É a realidade do reino, meu irmão. Não é sobre você, é sobre a vontade, é o reino dele, amém? E o reino dele traz provisão, irmãos. O reino dele não deixa pessoas na miserabilidade. Quem deixa as pessoas na miserabilidade é a orfandade, irmãos. Um pai revelado na vida de seus filhos estende as mãos para a família. Um pai revelado na vida dos seus filhos estende as mãos para a família. Se você tem falado que você é filho e você não tem nenhum tipo de misericórdia por aqueles que estão passando por momentos difíceis, você precisa rever a sua filiação. Você precisa rever qual foi o lugar onde você deixou bloquear no teu coração. Cuidado com aqueles que entulham poços. Eu já falei aqui algumas vezes nesta casa, muitos homens e mulheres de Deus nessa casa aqui, alguns deles se permitiram ser atingidos por pedras em seus poços e fecharam os poços por um período. E buscamos no Senhor desentupir esses poços. Irmãos, nós não somos chamados como caçadores de corvos. Nós somos chamados para semear. Nós somos semeadores. Não é o meu trabalho nem o teu trabalho ficar matando passarinho. Nosso trabalho é lançar a semente sobre a terra. Amém? Entenda isso no nome de Jesus, no teu espírito. No verso 11 diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É algo que o Senhor nos diz, é o Pai nosso e é o pão nosso também. Aí no verso 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que? Aos nossos devedores, irmãos. Aí que aperta um pouco mais. Porque normalmente nós falamos para Deus: Senhor, nos perdoa, independente do que eu faço, independente de como está aqui dentro. Aí vem a cura também, vem a parte da cura para a orfandade, irmãos. Eu não sei se você teve a oportunidade de viver a presença do Pai eterno, de Deus Todo-Poderoso. De repente você ainda mesmo caminhando em uma boa religião, você ainda não encontrou com Ele. E a Bíblia coloca aqui que não nos deixe cair, perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí parece que tem um adendo, nos próximos 2 versículos. Acho que Jesus falou assim: eu falei na oração para vocês falarem sobre perdão, mas eu vou reforçar algo sobre a orfandade que vocês precisam entender. Vocês precisam compreender que para você lidar com isso, você vai precisar aprender pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Qual é a questão aqui, queridos? Nós somos bons na adoração, irmãos. Nós somos bons no cantar, nós somos bons em levantar as mãos. Nós somos bons em dar glória a Deus. Nós somos bons em desenvolver os nossos dons ministérios. Nós somos bons nisso. Nós somos bons na mídia, no marketing, na foto.
Nós somos bons na argumentação, nas justificativas. Mas para que a gente venha lidar com a orfandade, a gente vai precisar ser bom em arrependimento. A gente vai precisar ser bom em perdoar. A gente vai precisar ser bom, abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu preciso liberar tal pessoa, preciso liberar o José, preciso liberar a Maria daqui de dentro. Por quê, pastor? Porque o espírito de orfandade, ele vem para tirar tudo de você. É um cativeiro. Alguns chamam de maldição. Mas enquanto você se colocar neste lugar, você simplesmente vai perder vida. Vai perder vida no espírito, vida na sua alma e no corpo. De repente você teve um pai ou uma mãe que estavam lutando para criar. Como é a história? 98%, irmãos, nossos pais deram o que tiveram. A gente até ameniza a situação assim. Nossos pais nos deram o que tiveram. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre o que eles deram, é sobre o que você recebeu. Porque para amenizar a situação, nós liberamos essa. Eles deram só o que aprenderam, eles deram o que estiveram. Mas o que você recebeu no seu coração? Naqueles momentos que é só você. As palavras que foi liberada e que você recebeu e você guardou. As situações que interviram sobre você e que você guardou, que vieram deles. A ausência, as decisões. Porque eu preciso falar isso para você, meu irmão, porque há uma palavra de alinhamento dos céus para os últimos dias, lá de Malaquias capítulo 3. Os corações dos filhos se voltariam aos pais, os corações dos pais aos filhos. Os corações dos pais aos filhos, os corações dos filhos aos pais. Nós que somos pais precisamos rever, precisamos voltar a este lugar. E se nós como pais não curarmos a fonte, como liberaremos nossos filhos? Se você não perdoar aqueles que te afligiram, se você não perdoar aqueles que um dia te humilhou, se você não perdoar aqueles que um dia te machucaram, se você não se permitir que o Espírito Santo traga a sua memória nessa noite, o que você precisa falar para o Senhor nessa noite? A quem você precisa liberar em seu perdão? E perdão, queridos, perdoar não é sentimento. Perdoar não é simplesmente, eu estou sentindo perdoar. Não. Perdoar é um mandamento do Senhor. É uma expressão, é algo, é uma ferramenta de cura para a tua vida, para as tuas gerações. Nossos descendentes, irmãos, precisam desfrutar da vida. Os nossos descendentes precisam desfrutar de vida. Acredito que nessa noite nós precisamos nos posicionar diante do Senhor e liberar perdão por aqueles que um dia nos machucaram. De repente, na ausência do pai, na ausência da mãe, tinha um tio, tinha uma tia. De repente, na ausência de um tio, de uma tia, tinha uma outra, tinha um outro. Eu não sei a história da sua vida.
Mas uma coisa eu posso te dizer: você não pode dar continuidade nesta caminhada, entrar no reino, sem se resolver, sem aceitar esta paternidade, sem aceitar aquilo que Ele fez por você, sem aceitar que Ele entregou o seu filho, o único filho. João capítulo 1, verso 12 e 13, nos fala que todo aquele que recebeu Ele deu poder de se tornar filho de Deus. E filhos não gerados segundo a vontade do homem, mas filhos segundo a vontade de Deus. De repente esse vazio relacional que há dentro de você, seja o fator que alguém produziu em você, um adepto, um devoto de alguma religião. E não foi gerado por Ele. João capítulo 1, verso 13 diz: não pela vontade do homem, não pelos esforços do homem, mas pela vontade de Deus. Se o reino é dele, sendo o reino dele, sendo o governo dele, os filhos também precisam ser dele. Nós como igreja, de repente nós produzimos um monte de gente, um monte de bons músicos, um monte de bons diáconos, um monte de bons pastores, um monte de bons evangelistas, apóstolos, profetas, produzimos bons ofícios. Mas filhos, a Bíblia fala que só um gera. Só um gera: Deus. Fica de pé comigo no nome de Jesus.